O Jordão, vamos falar dessa sequência do Santos Futebol Clube? Vamos falar dessa sequência do Santos Futebol Clube. O Santos que tem uma sequência delicadíssima, Jordão. Pois é, Marcão. Sequência complicadíssima. O Santos vai enfrentar os líderes do Campeonato Brasileiro e os finalistas da Copa Libertadores da América, que será realizada no final deste mês. E o Santos tem pela frente o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã e joga contra o Palmeiras novamente na Vila Belmiro, porém este jogo com um cenário diferente. Porque é uma partida que faz parte da rodada 13 do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras certamente virá desfalcado, porque estaremos atuando numa partida justamente numa data FIFA. Então todos aqueles jogadores estrangeiros do Palmeiras podem não jogar essa partida. E a pergunta que fica, qual que é, Marcão? O que esperar dessa sequência? Se for um ciclo virtuoso do Santos Futebol Clube, Marcão, isso pode agregar em quê? Se o Santos perder, quais são os principais efeitos que o Santos pode ter caso não seja uma sequência positiva? Ah, exato, Jordão. Olha, você colocou aí os jogos do Santos, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Jordão. A questão emocional, ela pode pesar demais, Jordão, porque são dois times que são muito superiores ao Santos. Mas não é pouca coisa, Jordão. E o Santos hoje tem um time que sofre demais defensivamente e não machuca ninguém no ataque. Então, Jordão, a situação já tá ruim. Ela pode piorar ainda mais se o Santos sofrer goleadas. Você vai se lembrar o quanto foi complicado para o Santos perder de 7-1 para o Internacional no Beira-Rio em 2023. Né? O que aconteceu depois daquilo ali? O Santos praticamente ali foi rebaixado, né? Depois daquela derrota para o Internacional por 7-1 no Beira-Rio. Então, Jordão, eu acho que pode acontecer algo muito parecido, sabe? A questão emocional pode pesar. É difícil a gente se prender em alguma coisa para criar expectativa nesses 3 jogos, Jordão. Confesso, eu sou muito otimista. Você também é um cara otimista, Jordão? Convivo contigo bastante aí no dia a dia do Varanda. Eu sei que você é um cara otimista. Até nós falávamos, né? Depois do jogo ali, pô, vamos lá no Allianz Parque, quem sabe aconteça alguma coisa. Mas é difícil, né, Jordão? Porque acima de tudo vem a razão, né? A razão do Marcão, a razão do Jordão. E a gente gosta de futebol. A gente é santista, mas a gente é amante do futebol. A gente acompanha os outros clubes. E o Palmeiras é muito superior ao Santos, mas muito superior ao Santos. Assim como o Flamengo é muito superior ao Santos. É difícil você se prender em alguma coisa, principalmente jogando fora de casa. Porque se o jogo é na Vila, Jordão, tudo bem, você cria uma expectativa. Mas jogando no Allianz, jogando no Maracanã, Allianz com grama sintética, o Palmeiras comendo a bola como tem comido, né? Com jogadores de uma altíssima qualidade. É muito difícil, Jordão. Sinceramente, eu tô calculando aí 1 ponto nos próximos 9 pontos a disputar. Eu acho que o Santos empata com o Palmeiras jogando na Vila Belmiro. Quem sabe, Jordão, talvez uma vitória na Vila, mas eu acho que os próximos 2 o Santos perde. Infelizmente, quero ser muito otimista, quero comemorar a vitória. Eu acho que seria lindo, seria épico o Santos ganhar aí 6 pontos desses 9, mas acho pouco provável, Jordão. Infelizmente, pouco provável. Bem pouco, e até porque o histórico recente não ajuda também, Marcão. Se fosse um confronto onde o Santos ali, mesmo que tendo uma equipe inferior, conseguisse ter uma boa sorte recente contra o Palmeiras ou contra o Flamengo, você até consegue ter um outro ar da esperança. Mas o Santos não ganha do Flamengo jogando no Maracanã desde aquele dia em que o Marcos Leonardo fez um gol, Marcão, em 2022. O Santos não ganha do Palmeiras desde aquele jogo em 2017 jogando fora com o gol do Ricardo Oliveira. E a verdade é a seguinte, o Santos vai para esses estádios para apanhar. Essa que é a verdade, Marcão. O Santos joga fora de casa contra o Palmeiras, contra o Flamengo, e a gente sabe que o resultado ali para ser positivo para o Santos é só na esfera do milagre, Marcão. E você falou sobre goleada. O Santos, quando toma 7-1 do Internacional, foi na rodada 28. Bem próxima à rodada que nós vamos ter agora contra o Palmeiras, que é a 32, depois o Inter, a 33. E qual que é o parêntese que eu quero fazer? Pra mim, o Santos caiu, Marcão, no quesito da autoestima, em tomando esse 7-1 do Inter. Por quê? Quando o Santos estava ali com o Marcelo Fernandes, o Santos tinha ali uma proposta de jogo que até atacava mais, finalizava mais um pouquinho as jogadas, mesmo com as dificuldades. Depois do 7-1, o Santos virou um time incompetente. Basicamente recuava de uma forma completa, jogava com 3 zagueiros, sempre no contra-ataque. E esse é o meu receio, é que justamente você tome uma goleada na quinta, perca de uma forma feia no domingo e a autoestima dos caras vá pro chão. E o estilo de jogo do Santos, Marcão, começa a ser daquela equipe covarde.
A equipe que joga como jogou o Kleber Xavier contra o Flamengo, um Santos Futebol Clube que não sabe propor jogo e que sempre fica esperando o adversário, Marcão. Então, se for para perder, que é o que eu acredito que vai acontecer, que não sejam humilhados, Marcão, porque a gente sabe que quando esses jogadores se sentem para baixo, Marcão, o destino é sempre lá embaixo. Jordão. E o Benjamin Roleiser, Jordão? Será que nos enrolaram, Marcão? Porque o Benjamin Roleiser foi contratado por 11 milhões e meio de euros. E vamos fazer aqui um comparativo, Marcão, de jogadores que foram contratados por mais ou por menos do que o Benjamin Roleiser, considerando todas as transações do ano de 2025. E trouxemos aqui 8 exemplos desses jogadores. Começando com o Facundo Torres, jogador uruguaio contratado pelo Palmeiras, que custou ao mesmo preço que o Roleiser, 11,5 milhões de euros. Temos o Andreas Pereira, que custou 10 milhões de euros ao Palmeiras. E finalizando essa parte dos palmeirenses, temos o Ramon Sosa, que custou 12,5 milhões de euros. Já no Flamengo, eles contrataram o Carrascal, jogador colombiano, por 12,5 milhões de euros. E agora, os jogadores contratados pelo Botafogo: Arthur Cabral custou 12 milhões de euros, Arthur custou 10 milhões de euros, Álvaro Montoro, de 18 anos, custou 7,9 milhões de euros e o Santi Rodrigues, uruguaio, custou 14,5 milhões de euros. E a pergunta que fica: dava para ter feito melhor com esses 11 milhões e meio de euros que foram investidos no Roleiser? O Santos gasta mal, né, Jordão? O Roleiser, aí eu te pergunto, Jordão, o Roleiser era titular do Benfica? Não era. O Santos sabia dos problemas físicos que o Roleiser teve no Estudiantes de La Plata? Provavelmente não, né? Veja, Jordão, você já trouxe uma série de informações sobre questões físicas do Roleiser jogando na Argentina. O próprio Adilson Moraes já disse isso no Tubarões da Resenha. O jogador era banco no Benfica. O Santos foi lá e comprou ele como se ele estivesse jogando, e jogando bem no futebol português. Então, Jordão, a verdade é o seguinte: o Santos investiu mal. Quando você traz esses jogadores que foram contratados por valores próximos ao que foi o Roleiser, Facundo Torres, jogador importante no Palmeiras, Andreas Pereira, idem. Ramon Sosa, o paraguaio bom de bola é ele, não é o Cabadeiro. Carrascal, né? Fez o gol aí importante do Flamengo contra o Racing, contra o Racing no Maracanã. Arthur Cabral, jogador importantíssimo no Botafogo. Arthur, Álvaro Montoro, Santi Rodrigues, jogador que jogou muito contra o Santos no Engenhão também, ô Jordão. Então tá aí, né? Isso é competência, Jordão. É você ter o dinheiro e saber investir. Não adianta nada você ter o dinheiro e rasgar o dinheiro, como o Santos faz, né? Exato. E dessas contratações, Marcão, que os nossos concorrentes do Campeonato Brasileiro fizeram, o único que não era titular absoluto da sua equipe era o Ramon Sosa. Só que o Ramon Sosa não era titular de um time que tinha, por exemplo, o Hudson Odoi lá na Inglaterra, que estava jogando muita bola, Marcão. E no Benfica, que é um nível de enfrentamento muito inferior da Premier League, o Roleiser nem jogava. E assim, o mérito da técnica do Roleiser, Marcão, eu sempre vou falar que ele sabe jogar bola. Ele é um jogador que, quando ele pega a jogada, você vê que ele tem a qualidade, que ele sabe bater na bola. Só qual que é o problema do Roleiser? O físico, a intensidade do jogador. E o Roleiser já teve 2 lesões no joelho. Ele teve uma em 2019 que tirou ele por 21 dias, quando ele estava servindo a seleção argentina. Ele teve a seleção de base da Argentina. Teve uma outra no ano seguinte, em que ele ficou 214 dias parado por conta de uma ruptura dos ligamentos, Marcão. E o Santos não sabia disso? Desses atletas que nós citamos aqui, Marcão, todos eles eram titulares na sua equipe. O Facundo Torres na MLS, o Andreas Pereira no Fulham na Inglaterra, o Santi Rodrigues na MLS, o Álvaro Montoro, que é mais novo que o Roleiser, 18 anos, e tem uma intensidade infinitamente superior, o Arthur Cabral a mesma coisa. Desses atletas que nós citamos, o único que não vem bem na temporada é o Arthur, que custou 10 milhões de euros, e ainda assim é mais barato que o Benjamin Roleiser, e nós aqui no futebol brasileiro temos o conhecimento total do potencial do Arthur, Marcão. Então o Santos investe muito mal, pagou caro no Roleiser, 11 milhões e meio de euros, e hoje, segundo o Transfer Market, ele já tá valendo 7,5, Marcão. O Santos já perdeu 4 milhões nesse cara com menos de 8 meses de rolê jogando como titular, Marcão. Mais uma operação equivocada. Que coisa, hein, meus amigos varandeiros? Que coisa, hein? Benjamin Roleiser, que fiasco tal do argentino, hein? Que de argentino não lembra nada, a verdade é essa. Ele não lembra nada de argentino, hein? Argentino
tem sangue no olho. Você pode falar o que quiser de argentino, mas garra não falta para argentino não, hein? E aqueles que disseram que o Roleiser era melhor que o Garro, eu queria saber aonde estão. Aqueles que disseram que o Roleiser era melhor que o Garro, eu quero saber aonde estão essas figuras, hein?